Você vai ver nesta edição. Recém-casados falam sobre a importância da licença casamento. É muito importante porque a gente começa uma nova vida, a gente precisa começar essa vida de um jeito bom. Dados do IBGE revelam que faltam profissionais qualificados no mercado. Eu diria que uma das principais causas de mais de um terço é a inadequação da formação, da qualificação profissional do trabalhador para aquela vaga. Tudo sobre a Lei 12.619, que oferece melhores condições de trabalho aos rodoviários. A partir dessa norma, fica claro que o motorista tem direito à limitação de jornada e fica o empregador obrigado ao seu controle. Não saia daí, o programa de hoje está só começando. Olá, você está assistindo o Trabalho Legal, um programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Você sabia que a legislação trabalhista garante ao trabalhador que se casa 3 dias consecutivos de ausência justificada? É o que chamamos de licença casamento. A reportagem é de Luana Carvalho. Depois de quase 5 anos de namoro, veio o pedido. A gente foi para a Torre Eiffel. E quando chegou lá, tava um frio muito grande. Vamos descer, a gente já conheceu, tá bom. E aí ele foi, pegou a câmera, ficou me filmando, né, perguntando como tava meu dia dos namorados, se eu tava gostando. Eu falei, nossa, eu tô, mas tá muito frio, vamos descer. E aí foi quando eu vi ele pegando, colocando a mão no bolso. Eu falei, ai, é agora. E aí ele foi, pegou a caixinha, ajoelhou e me pediu em casamento em Paris. E foi fantástico, foi uma experiência assim, inacreditável, sem palavras para descrever aquele momento que foi muito mágico para mim, né? Eu estava na Cidade de Luz, na Cidade do Amor, com o amor da minha vida sendo pedido em casamento, né? Carla e Gilberto já completaram 5 meses de casados e quando o pedido foi feito, os preparativos para o grande dia começaram. A rotina dos noivos foi tomada pelos preparativos. Igreja, festa, buffet, vestido, uma grande lista de coisas. É muito cansativo. Você perde o final de semana para ver coisa de casamento, escolher salão, escolher buffet, escolher decoração. Você descobre que tem diversas plantas diferentes para decorar. Você vai se isolando mesmo, você vai vivendo esse tempo de casamento, de preparação. E você faz um planejamento certinho, a gente planejou com 1 ano e 2 meses antes, e o tempo vai passando e parece que não vai dar tempo de jeito nenhum, porque é muito corrido, é muito cansativo, mas compensa, no final sempre compensa a festinha, a cerimônia, a nova vida, né? A lua de mel é um dos itens mais importantes dessa lista. E para que tudo seja conforme o planejado e o descanso depois de tanta correria seja tranquilo, a legislação trabalhista garante ao trabalhador que se casa 3 dias consecutivos de ausência justificada. Ou seja, os dias de folga não são descontados do salário e nem abatido das férias. Já para os servidores públicos, a licença casamento é de 8 dias. Mas para ter direito, é necessário que o trabalhador apresente a certidão de casamento à empresa. Nós temos que excluir o dia do casamento, então esse dia não é computado, e nós temos que considerar o dia de trabalho subsequente. Ou seja, se ele se casou na sexta e no sábado ele trabalharia, aí nós temos que contar esse sábado, domingo e daí por diante. Agora, se por exemplo ele se casa no domingo, no sábado e no domingo ele não trabalharia, aí nós vamos contar segunda, terça e aí assim por diante. Ou seja, nós vamos desconsiderar o dia do casamento e considerar o dia de trabalho subsequente. O especialista explica ainda que a garantia também pode valer nos casos de união homoafetiva, de acordo com o entendimento dos tribunais trabalhistas. Embora a matéria ainda seja passível de discussão, a inclinação dos tribunais, especialmente a partir da decisão do Supremo, que reconheceu o status, né, de quase uma família, se pode dizer, para as uniões homoafetivas, estendendo uma série de prerrogativas e direitos para os casais homoafetivos, pode-se dizer que os tribunais trabalhistas vão considerar essas uniões também para esse fim, de justificar o afastamento, a licença para esses casais, no mesmo período que se concede em qualquer tipo de união.
Tá? Essa é a inclinação dos tribunais, mas é uma questão ainda aberta à discussão que não foi finalizada, não foi fechada. Carla e Gilberto revelam que a licença casamento é muito importante para os recém-casados. É muito importante porque a gente começa uma nova vida, a gente precisa começar essa vida de um jeito bom, de um jeito bacana, porque lua de mel é uma vez na vida, é um evento que vai acontecer uma vez na vida, então se você não tiver a licença, vai ser como se fosse um evento normal, um evento comum, e não é um evento muito, muito romântico, muito especial para o casal. Agora vamos à nossa revista eletrônica, que te mantém informado sobre as principais ações do Ministério Público do Trabalho. Acompanhe. MPT pede condenação de empresas em 50 milhões de reais. O Ministério Público do Trabalho, em Mato Grosso do Sul, pediu a condenação em 50 milhões de reais por dano moral coletivo contra a AgriSul Agrícola Limitada e a Companhia Brasileira de Açúcar e Álcool. A ação civil pública, ajuizada pelo MPT, aponta condições de trabalho precárias e desrespeito aos direitos trabalhistas. As empresas pertencem ao grupo J Pessoa e estão localizadas na zona rural de Brasilândia, a 400 quilômetros de Campo Grande. O MPT pede ainda concessão de liminar para a interdição das atividades rurais até que as obrigações sejam cumpridas. Para assegurar o pagamento dos trabalhadores, o órgão também solicita que todas as usinas processadoras de cana-de-açúcar pertencentes ao mesmo grupo depositem judicialmente o valor devido pela safra para a quitação das verbas devidas aos trabalhadores rurais. Dados do IBGE revelam que existem ofertas de emprego no país, sim, mas faltam profissionais qualificados para ocupar as vagas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre janeiro de 2003 e agosto de 2013, o Brasil criou cerca de 20 milhões de empregos formais. O problema é que cerca de 90% dos novos empregos com carteira assinada no Brasil exigem pelo menos o ensino médio completo. Só que quase metade dos trabalhadores não completou nem o ensino fundamental e 16% são analfabetos. A economia brasileira cresceu no segundo trimestre de 2013. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, o aumento foi de 1,5% se comparado com os 3 meses anteriores. É o melhor resultado desde o primeiro trimestre de 2010, quando a alta foi de 2%. Por isso, as empresas investiram, aumentaram a produção e, claro, precisaram de mais trabalhadores, principalmente operadores, técnicos de produção, pessoal para a área administrativa, vendas e telemarketing, engenheiros e gerentes. Entre janeiro de 2003 e agosto de 2013, o Brasil criou cerca de 20 milhões de empregos formais. O grande problema é que falta mão de obra qualificada, ou seja, profissionais que tenham as qualificações mínimas exigidas para exercer uma determinada função. Cerca de 90% dos novos empregos no Brasil com carteira assinada exigem pelo menos o ensino médio completo. Só que quase metade dos trabalhadores não completou nem o ensino fundamental e 16% são analfabetos. De acordo com dados apresentados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, até setembro de 2013, 30,5% do total de trabalhadores encaminhados às vagas de emprego foram reprovados no processo de seleção. Há outros motivos também, de um salário baixo, de uma localização inadequada, longe do emprego do trabalhador, mas eu diria que uma das principais causas de mais de um terço é a inadequação da formação, da qualificação profissional do trabalhador para aquela vaga. Tiago é dono de uma agência de comunicação voltada para as ações da internet. Há 2 anos, ele tenta contratar profissionais qualificados para ajudar na demanda da empresa, mas não é uma tarefa fácil. O que eu sinto é que os profissionais saem da faculdade, da universidade, principalmente para essa área de web, de marketing digital, desenvolvimento web, eles saem muito crus. Então, é difícil a gente encontrar, por exemplo, um webmaster, uma pessoa que entenda muito de internet, né? Então acaba que a gente busca
pessoas que estão mais cruas no mercado e a gente tem que ensinar elas aqui dentro a trabalhar com mídias sociais, com site, enfim, com internet, né? E ele aproveita para dar uma dica àquelas pessoas que estão à procura de uma vaga no mercado de trabalho. Se recicle sempre, sempre fazendo cursos, seja à distância pela própria internet ou cursos presenciais, e tenha os seus perfis nas mídias sociais bem atualizados, entendeu? Tenha um LinkedIn com a sua formação, com as coisas que você faz, com os projetos com os quais você já trabalhou, você participou, e cuidado com as coisas que você posta na internet, porque isso mostra muito da sua personalidade e vai ser decisivo na hora de um empresário contratar você. A seguir, saiba tudo sobre o projeto Jornada Legal do MPT, que fortalece a fiscalização e defende o cumprimento da Lei 12.619, que oferece melhores condições aos rodoviários. A gente volta já! A Lei 12.619, também conhecida como Lei do Motorista, foi criada em junho de 2012 e tornou obrigatório o controle de jornada de todos os motoristas que trabalham no transporte rodoviário de cargas e passageiros. Nessa reportagem, você vai conhecer o projeto Jornada Legal do Ministério Público do Trabalho, que tem o objetivo de implementar, viabilizar a fiscalização e garantir a efetividade da lei. Quilômetros e mais quilômetros pelas rodovias do país. São mais horas no trabalho do que dentro de casa. Viagens longas e muitas vezes sem hora para voltar. Caminhoneiro há 31 anos, seu Odílio revela que por causa da pressão e do grande tempo dedicado ao trabalho, nem viu os filhos crescerem. É uma coisa que não volta, né? Se pudesse voltar atrás, eu com certeza eu voltaria, mas não volta. Eu não vi minha família crescer. Há 31 anos atrás, trabalhando de caminhão, quando eu comecei há 31 anos, então não vi minhas filhas crescer. E não foi só isso. Ele revela ainda que devido à rotina exaustiva de trabalho e o longo tempo dedicado à profissão, teve início de infarto. Eu já tive um começo de infarto. Por causa do rebite, né, que a gente usava muito. Tinha que usar. Ou você usava ou morria. Porque o seu organismo não aguenta você rodar 2, 3 noites direto. Então, naquela época ainda tinha esse problema, né, de você usar. Hoje ainda existe muitas pessoas que não têm consciência do que é a profissão, do que é ser motorista profissional. Porque o motorista profissional hoje ele não precisa fazer esse tipo de coisa. Não precisa usar rebite, não precisa usar droga, que ainda acontece, infelizmente acontece. Não foram poucas as vezes que esses motoristas arriscaram as vidas e de outras pessoas por serem obrigados a ultrapassar os próprios limites. São muitos os acidentes envolvendo ônibus e caminhões no país. E foi com o objetivo de diminuir os acidentes e oferecer melhores condições de trabalho a esses profissionais que em 2012 foi criada a Lei 12.619, conhecida como a Lei do Motorista. A legislação regulamenta a profissão dos motoristas profissionais no transporte rodoviário de cargas e de passageiros. A Lei do Motorista prevê que os motoristas profissionais de todo o país devem fazer 8 horas de trabalho por dia, com no máximo 2 extras, 1 hora de intervalo para refeição e no mínimo 30 minutos de descanso a cada 4 horas trabalhadas. Além disso, o trabalhador precisa repousar 11 horas entre um dia e outro de trabalho, e o descanso semanal deve ser de 35 horas. Outro ponto importante da lei é que a chamada gratificação por distância percorrida está proibida. Agora os motoristas têm direito a um salário fixo que precisa ser registrado na carteira de trabalho. A questão essencial diz respeito à limitação de jornada. A partir dessa norma fica claro que o motorista tem direito à limitação de jornada e fica o empregador obrigado ao seu controle. Mas ela traz também estabelecimento de períodos de descanso. Além disso, nós temos também o descanso semanal remunerado de 24 horas. Né? Mas é importante perceber que ela não cuidou apenas de jornada, ela cuidou também de um outro elemento importante, que é a limitação ou a vedação do pagamento
por meio de comissão, o que evita que o motorista, a despeito de todo esse direito e essa limitação, procure executar grandes jornadas em busca de uma remuneração mais elevada, né? E temos também um outro fator muito importante, tendo em vista que nós temos motoristas autônomos e empregados, a lei trouxe a corresponsabilização do contratante do serviço de transporte pela fiscalização, as chamadas embarcadoras. De acordo com dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal, de 2007 a 2011, houve uma redução de 40% no número de mortos e feridos envolvendo motoristas profissionais em todo o país. O presidente do Sindicato dos Rodoviários do Distrito Federal explica que as regras são muito importantes. Além de reduzir o número de acidentes nas estradas, pela primeira vez na história, os motoristas profissionais têm um descanso merecido, garantido por lei. Essa lei ela tem um foco mais nesses trabalhadores que faz o transporte interestadual, que era o pessoal mais sujeito à jornada sem qualquer tipo de regulamentação. E ela é muito importante porque tende a criar condições mais favoráveis para o desenvolvimento dessa profissão. Muitos trabalhadores estavam sujeitos a jornadas absurdas de 12 até 24 horas sem nenhum intervalo para descanso. E é evidente que um profissional numa jornada tão pesada como essa não tem o nível de concentração que se deve exigir de um trabalhador que está lidando ali com um equipamento que pode virar uma arma a qualquer instante, tirando a vida tanto dele próprio quanto de terceiros. Acredito que com a conscientização da sociedade, dos governantes e do setor patronal, nós teremos com certeza uma situação muito mais favorável no trânsito brasileiro. Hoje os profissionais que estão chegando, eles vão ter essa oportunidade de ver a família crescer, porque você tem o seu tempo de serviço. Você não tem que ficar só dedicado à empresa, a caminhões. Então você tem o seu tempo de lazer. Hoje mudou muito. Hoje está muito melhor. O Ministério Público do Trabalho instituiu nacionalmente o projeto Jornada Legal, que tem o objetivo de implementar, viabilizar a fiscalização e garantir que a lei do motorista seja cumprida. É um projeto que se destaca pelo envolvimento da categoria de um modo geral. Nós fizemos 3 operações no país todo, com envolvimento de procuradores em todas as regiões, né? Todos fomos para as rodovias fiscalizar diretamente a aplicação da Lei 12.619 e os resultados já se mostram extremamente importantes. Temos mais de 400 inquéritos instaurados por todo o país, né? E o que trouxe, inclusive, o que levou a uma aproximação de setores importantes do transporte rodoviário do país para sentar conosco e buscar meios para construir uma solução coletiva, conversada, para a aplicação da norma. Tudo isso fruto desse esforço coletivo dos procuradores no âmbito do projeto Jornada Legal. No próximo bloco, você vai conhecer a rotina de trabalho de um zootecnista. A gente volta em instantes. Chegou o momento do nosso reality show do Trabalhador, um quadro divertido e cheio de informações sobre diversas categorias profissionais. Hoje você vai conhecer um pouco mais do trabalho do zootecnista. Confira. O quadro Meu Trabalho de hoje está numa fazenda. Nós vamos entrevistar um profissional que trabalha com animais, mas ele não é veterinário. Ele também trabalha no campo, mas ele não é agrônomo. Será que você já adivinhou de quem eu estou falando? Pois é, nós vamos conversar com um zootecnista. E para dar essa entrevista, eu falo com o Ricardo. Ricardo, há quanto tempo que você está nessa profissão? Eu, desde que me formei, há 13 anos atrás,
na Faculdade de Agronomia e Zootecnia de Uberaba. Eu venho atuando aqui em Brasília no sistema de produção animal. E tem muita confusão, porque como eu falei, ele não é veterinário, é agrônomo. Que profissão é essa que mistura tudo? Na verdade, tem muita confusão mesmo, né? O pessoal confunde muitas coisas, mas na verdade o veterinário está mais habilitado para a área de saúde, né? A área de clínica, o agrônomo para a área de agricultura e nós na área de produção animal ou sistema de produção animal. Na verdade, a gente pega essa propriedade, faz o levantamento diagnóstico, vê quais são os problemas, desenvolve o sistema que a gente vai montar aqui, pega o sonho do produtor, né? Todo produtor tem um sonho, ele quer fazer do jeito dele, não adianta, mistura isso tudo e monta um sistema viável para ele, para que esse sonho não vire um pesadelo. Vocês colocam a mão na massa? Como que é isso? É assim, né? Não tem jeito. A gente vai para o curral, faz pesagem, faz medição, né? A gente mede esses animais, circunferência escrotal, né? Área de dorso lombo, vai para o campo, mede forragem, né? Vacina. Então tem uma série de coisas que não tem jeito da gente abrir mão, de estar lançando mão, de estar trabalhando junto com o produtor e com os funcionários dele, com toda a equipe. Agora eu quero saber o que nós precisamos para começar o nosso dia a dia como zootecnista. Olha, a primeira coisa, esse tênis seu branquinho aí não vai dar certo aqui na fazenda não. Vamos colocar uma galocha, porque deu uma chuvinha ontem aqui na fazenda. E também sem falar desse sol, né? Porque protetor solar eu já passei. Você? Também, não. O protetor solar faz parte do nosso dia a dia também, né? Porque nós estamos no campo todo santo dia e essa época de primavera, verão não é brincadeira. Agora eu estou pronta para ser uma zootecnista, protetor solar já passei, agora de galocha e o tênis está ali guardadinho, não vou sujar ele. O que a gente pode fazer primeiro? Eu acho que a gente pode ver as vacas, né? As vacas de leite e depois a gente fazer, descer para ver a recria de novilhas no sistema de produção a pasto. Então vamos lá. Agora nós estamos aqui numa outra área, o Ricardo vai explicar para a gente o que nós vamos fazer aqui. Aqui é a área da recria da propriedade, né? Nós começamos aqui com 1,2 hectares, esse ano nós vamos chegar a 4 hectares de pastagem de Tifton 85. Uma pastagem altamente produtiva e de alto valor nutritivo, tá? Que bem manejada pode chegar até 22% de proteína bruta. Isso equivale a uma ração comercial de 22% aí que o pessoal está vendendo. Só que aquela ração lá, ela custa em torno de R$1.000 a tonelada. E essa forragem a gente está fazendo em torno de R$120 a tonelada de matéria seca, né? Então tem uma diferença de 10 vezes o preço de um tipo de alimentação para o outro. Então, como a gente vem aqui uma vez ou 2 vezes por mês na propriedade, a gente pega as planilhas de entrada e saída dos animais no piquete. Ajustamos a lotação ao peso dos animais e colocamos a quantidade de animais exata que vai ser comida nesse piquete aqui. Esse é um trabalho que dura o ano todo ou vocês têm períodos em que ele é mais intenso? A avaliação, ela é 365 dias no ano. Todo dia a gente mede forragem, todo dia a gente mede a questão da pluviosidade quando é época de chuva, a gente mede a temperatura máxima e mínima da propriedade, vê o manejo da irrigação, vê quantos litros de água nós vamos jogar por metro quadrado, tá certo? Quanto de adubação a gente utiliza. Então, se eu não tiver a sintonia fina, se eu não tiver essa dedicação de trabalho, nós não conseguimos atingir as nossas metas aqui dentro da propriedade. Então, eu não penso no indivíduo, mas penso num cálculo de produção por área. Eu quero saber quantos quilos de leite ou quilos de arroz ou quilos de carne eu vou produzir em 1 hectare. É 1.000, 10.000, 20.000? É isso aí que a gente está tentando mudar a cabeça do produtor, principalmente, para poder melhorar essa questão das contas, que é outra área de atuação nossa, né? Entrar na gestão da propriedade, fazer análise econômica e fazer a viabilidade do sistema de produção. Porque a gente trata isso aqui como se fosse uma empresa. Isso é uma empresa. E a gente tem que fazer os levantamentos dos índices, dos dados coletados no campo, fazer os índices zootécnicos, gerir pessoas, gerir o dinheiro, o investimento que está sendo feito aqui e principalmente ver o retorno para o produtor. Né? Todo esse tempo aí de profissão, vamos até andando aqui, eu queria que você falasse para mim, porque vocês têm contato assim com o animal e tudo mais, já teve algum acidente, alguma coisa, uma história assim que tenha acontecido, que você acabou aprendendo a lidar depois na profissão? A gente deve pensar o seguinte, você tem que ter o respeito por esse animal.
Você entender que esse animal ele te enxerga, não te enxerga como eu te enxergo ou você me enxerga, né? Ele tem algumas dúvidas na hora que ele olha para você. Ele, será, o que esse cara vai fazer comigo, né? Para onde que ele está me levando, principalmente. Então ele reage. E para evitar essas reações negativas aí, a gente utiliza de algumas artimanhas. Animais extremamente mansos também, o pessoal desdenha do animal, acha que não vai fazer nada, insemina sem estar dentro de um brete de contenção. Esse animal também escoiceia, acaba machucando a pessoa, né? Então acontece. Então o pensamento da segurança é muito importante. A docilidade é um quesito que a gente aprimora no melhoramento genético. Animais mansos, dóceis, são os animais escolhidos. Ela é um critério de melhoramento genético que a gente busca. Vocês vão desenvolvendo, né? Esse é um dos trabalhos do zootecnista, inclusive. A questão do melhoramento genético é extremamente importante para a zootecnia. Então, quer dizer, é tudo fruto de melhoramento genético e de escolha de animais. Me diga uma coisa, quantas horas por dia, qual que é a carga horária de trabalho que vocês têm? Olha, é a carga horária normal do profissional da área rural, são 9 horas de trabalho, né? Mas, na verdade, a gente não tem hora e não tem dia. Você já imaginou chegar na lavoura dessa, entra uma lagarta, sei lá, uma doença, o cara liga pra gente ou liga pro colega que é agrônomo, num domingo. A gente não pode deixar de atender. Como um médico, tem que estar sempre apto. Não tem como você não atender, porque você faz parte aqui já da propriedade, né? Você está inserido dentro de uma equipe. E é interessante também que o zootecnista, né, pelo menos eu estive pesquisando a respeito, vocês têm uma legislação própria, né, só que está abaixo do Conselho Federal de Medicina Veterinária, é isso mesmo? Nós temos a Lei 5.550 de 1968, que rege a profissão de zootecnista, né? Mas nós estamos ainda no Conselho Federal de Medicina Veterinária, né? Aí nós estamos sobre a regência deles ainda. A notícia boa é que o nosso conselho já passou o nosso projeto de lei que cria o Conselho Federal de Zootecnia, já passou pelo Congresso e já foi para a Casa Civil para sanção presidencial, né? Então nós estamos na expectativa e na iminência de criarmos o Conselho Federal de Zootecnia. Eu só tenho a agradecer, prazer ter te conhecido e muito prazer também por ter conhecido essa profissão. E a gente fica por aqui, até o próximo quadro. Tchau! Parabéns, Ricardo, pelo amor e dedicação à profissão. Lembrando que você também pode participar do Trabalho Legal. É só enviar sugestões de reportagens para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com ou ligue para 61-3221-2412. E se você deseja saber um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.gov.br. O Trabalho Legal de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Tchau!